dia, bom dia, bom dia. Deixa eu acender essa luz aqui. Bom dia. Tava com problemas aqui na internet, que coisa esquisita. O vídeo não estava entrando. Bom dia. Bom dia, Silvinha. Que alegria estar aqui com vocês. Sandra, bom dia. Bom dia. Oi, Laura, bom dia. Eu fiz uma live hoje mais cedo, às 6h37, e meu rosto ficou inteiro no celular. E mesmo eu chegando pra trás, mesmo assim ele ficou grande. Tô achando isso. E agora, a hora que eu fui entrar, tava com problemas pra entrar, por isso nós até demos uma atrasadinha. Bom dia, Lelê lindona! Bom dia, Edeline! Bom dia, Sandra! Bom dia, Karina! A Karina que vai estar aqui conosco hoje, já chegou. Façamos um excepcional dia, aquele que o Senhor já preparou, e hoje a Karina vem nos trazer uma palavra muito poderosa da parte do Senhor, para nos trazer libertação. Ó, a Sandra é nova aqui, que coisa mais boa. Você tava lá na live de hoje cedo? Já teve live hoje, gente, às 6h37, 6h35. Teve live com a Débora do Curada para Empreender. E agora nós estamos aqui e é a Karina quem vai estar conosco. Vou chamar já a Karina para entrar, porque eu quero muito receber daquilo que Deus tem entregue na vida dela. Vamos lá, deixa eu... Opa! Colocar ela aqui para transmitir. Oi? Mãe, pegou o fone de ouvido. O som falhou. Deixa eu ver. Não, então pega. Porque vê se não vai atrapalhar. Os meninos estão com barulhinho lá na sala, né? Mas não tá atrapalhando, não, né? Não, de jeito nenhum. Aí eu falei, eu vou pôr o foninho, mas eu não sabia. Que aí você também tem que estar de foninho. Não, você pode usar o seu normal, eu não preciso estar, não. O meu não estava te ouvindo porque a Duda tá com o meu foninho, aí caiu no fone, no foninho que ela estava ouvindo. Então, agora eu já desconectei o meu, você pode usar o seu tranquilo. Ah, tá. Pode colocar o seu aí. Mas eu acho que não vai atrapalhar, não, o som dos meninos ali. Fica à vontade. A palavra é com você. Estou já doida para receber isso que Deus tem colocado na sua vida. Edifica muito a nossa vida. Para que esse dia realmente a gente venha viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Todas as coisas já estão feitas na presença dEle. Só que nós, com a nossa mente limitada, com os nossos bloqueios emocionais, com a nossa capacidade de inferioridade, e nada disso vem dEle, não recebemos a boa, perfeita e agradável vontade que já está pronta, né? Então, eu quero mais de você disso, mais da presença dele na minha vida. Porque a presença dele na minha vida me liberta, me traz cura, me traz... Amém, aleluias. Abundância, tirar isso aqui. Amém. Bom dia a todos, paz, né? E o Senhor me deu essa palavra ontem. Geralmente é engraçado que ele me dá no dia da live. Eu acordo de manhãzinha e ele me entrega. E ontem ele já me entregou essa palavra, né? E sobre contemplação. Porque eu vou falar um bom dia para meu esposo, minha mãe que estão aqui. Meu esposo está ali firme, intercedendo, graças a Deus, mesmo do trabalho. Amém. E nós estamos vivendo um tempo de muitas mudanças, né? O Senhor está, de certa forma, como nós já falamos aqui, é um tempo que, aos olhos de muitas pessoas, é um tempo muito difícil, a gente não vai negar, né? É um tempo de mortes, a gente sabe que isso não é fácil para quem passa por isso, para os familiares,
né, o modo como as coisas estão sendo conduzidas, mas eu creio que nós precisamos manter os nossos olhos naquele que é o autor e consumador da vida e de tudo. Amém. Aquele que começa a boa obra e que há de cumpri-la. E ontem, ele me falava algo tão lindo, tão precioso. Eu quero ler rapidinho um trecho de Salmos 92, que fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Então, nós não podemos deixar que as circunstâncias ao nosso redor, que as lutas, que as dificuldades tirem os nossos olhos do nosso Senhor. E independente da situação que nós estejamos passando, nós precisamos manter os olhos nele, nós precisamos contemplá-lo, nós precisamos entender que tudo ao nosso redor colabora, como a palavra mesmo diz, para o bem daqueles que amam a Deus. Nós todos que nos permitimos ser acessados, acessíveis ao Senhor, nós estamos passando por mudanças e transformações, mas é uma mudança que vai ser duradoura, não é algo passageiro. Ela vai vir de dentro para fora e ela vai permanecer. Então, nós precisamos perseverar, nós precisamos permanecer. E, às vezes, o que acontece? O Senhor parou tudo esse ano, e aí muitos de nós voltaram os olhos para as obras do Senhor, para a criação. Muitos que não contemplavam mais a natureza, o sol, os pássaros, né? A paisagem voltou a contemplar. Aqueles que já estavam no piloto automático, que não contemplavam mais a sua família, foram, de certa forma, confinados em casa para entender o contemplar a sua família. Então, nós temos que entender que quando passamos pelo confinamento, de estarmos em casa, não é um castigo. Não foi algo assim prejudicial, foi algo bom. De repente, você não tem mais tantos compromissos e você pode desfrutar de coisas com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, que você não tinha tempo para desfrutar. Então, em toda situação, independente seja ela que dificuldade, que grau de dificuldade foi, com certeza, como a gente sempre fala, para nós estarmos aqui falando, sendo legítimas, nós também estamos passando, né? Lutas. Então, assim, independente disso, manter os olhos no Senhor. Nós estamos tendo privilégio diário, não só na pandemia, mas em todos os dias da nossa vida. É o que os Salmos nos ensina. O bom é render graças ao Senhor, é entender que a cada manhã a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. Que enquanto nós dormimos, ele nos acrescenta, ele dá os seus enquanto dorme. Nós precisamos contemplar a palavra e fazer com que ela seja verdade nas nossas vidas. Porque é como você fala no Mulher Referência. Não adianta você saber a palavra, conhecer, mas ela ainda não se tornar vida para você. Tem muitas coisas aqui que eu clamo ao Senhor: Senhor, isso eu ainda não consigo viver e eu quero viver. Porque se está escrito ao meu respeito, eu posso e vou viver em nome de Jesus. Amém. E aí, pode falar. Não, eu falei amém. E isso tem a ver, Amém. Marina, com a forma que eu vejo
todas as coisas. Porque assim como a minha mente vê, como a minha alma vê, assim é. Então, enquanto eu estiver com um drive de escassez, eu não contemplo aquilo que Deus já fez para mim. E eu não consigo enxergar. E por isso eu não consigo contemplar. Esse momento é momento que tem muita gente chorando. E tem legitimidade para o choro. Porém, tem pessoas que estão conseguindo dar a volta por cima de tudo isso, ver a mão de Deus o tempo todo, porque realmente tem a mão de Deus em todo o tempo, e está desfrutando dessa situação. E aí o mais engraçado é como que pessoas vivem reclamando da situação e como tem pessoas que desfrutam do que está acontecendo hoje. Porque mesmo sendo desafiador, mesmo tendo mexido em mexeu em tudo, na vida de todo mundo. Em todas as áreas. Não mexeu em uma ou duas áreas. Mexeu em todas as áreas da nossa vida. Mas aí, a minha forma de ver a situação me difere se eu estou contemplando ou se eu estou reclamando. O problema da reclamação, além do que, é clamar pelo problema duas vezes. Isso, quando você reclama, você clama pelo problema duas vezes. Ele se torna ainda mais vivo dentro de você. Porque do que se alimenta a sua alma? Do que se alimenta a sua mente? Vamos pensar o leão. Sobreviveu o que recebeu mais alimento. Quem é o leão que você está alimentando? O leão do amor? O leão da compaixão? O leão da multiplicação? Ou o leão da escassez? O leão do medo, o leão dos sentimentos negativos que não vem do seu pai, porque tudo que é bom, perfeito e agradável vem dele, o que não é, não vem dele. Então, qual leão que você tem alimentado? A Fernanda até disse, a Fernanda é do Integralmente do Lar, a Fer. Pensamentos e palavras são fortes. Às vezes não tomamos o rumo da nossa vida, pois deixamos que nosso barco vida ser guiado pelos mares, problemas. Justamente isso, Fernanda. A Fernanda fez, essa explicação dela faz muito sentido, porque realmente o nosso barco fica à deriva porque nós somos guiados pelos nossos problemas. Por que nós somos guiados pelos problemas? Porque os nossos olhos estão voltados para aquilo que é mal e não contemplamos aquilo que é bom e Deus já fez. Só que olha como que é engraçado, né, Karina? A contemplação, contemplar é agradecer. Contemplar é desfrutar. Isso Deus já fez para nós. E por que nós ainda não vivemos disso, né? Olha o quanto isso é forte. Olha o quanto isso é forte. E ele me falava assim, que nós devemos contemplá-lo. Não, isso foi muito forte, assim, para mim, né? Às vezes para outra pessoa não vai ser, mas eu tenho a maternidade muito aflorada em mim, né? Você sabe disso. Muito aflorada. E aí, o que acontece? Ele me falava ontem de uma passagem de Paulo, lá em Gálatas, e Gálatas 4, acho que é 4:19, Gálatas, deixa eu ver aqui, 4:19 mesmo. Aí o que acontece? Que Paulo fala que estava de novo, né, por quem de novo sofro as dores de parto. E aí o Senhor me levou a ler o rodapé da página e ele falou assim, filha, eu quero ser contemplado como uma mãe em dores de parto. Ela sofre dores intensas ali, mas o amor é profundo. Ela anseia pela chegada daquele filho, ela anseia pelo nascer daquele filho. E nós precisamos ansiar por contemplar o Senhor, pela presença dele. Ele falava assim, e eu parece que eu me via de novo naquela situação, né? E assim, às vezes, muitas das vezes as renúncias, o andar em obediência é de dores profundas. Então, assim, mas o resultado final, o fruto dessas dores de parto, dessas renúncias, dessa obediência, ele não há palavras para esse fruto.
Porque a mãe, ela espera, ela anseia, ela deseja ver o rosto do seu bebê. Ela deseja ver o seu bebê nascer, né? E assim temos que ser nós a cada manhã. A cada manhã nós temos uma escolha nas nossas mãos. Então, que nós possamos escolher esperar pelo Senhor, ansiar pelo Senhor. Como você disse na live anterior, olhar para a eternidade. Nós precisamos manter os olhos na esperança e na espera de o nosso noivo voltar, né? A palavra fala que ele virá como um ladrão, que não avisa, que será, como disse, num piscar de olhos. Mas o ladrão, ele vem, e ontem até eu vi um trecho falando sobre isso, do pastor Júnior, irmão do Luiz Hermínio, que ele fala que o ladrão vem, mas o ladrão não é desejado. Então, o ladrão vem para aqueles que não estão com os olhos na eternidade. E aí, o nosso noivo vem, porque nós, a noiva, aguardamos o nosso noivo. Então, o Senhor quer ser desejado, desejada a sua presença, que nós possamos acordar e entender que o nosso acordar é graças a Ele, que todo o nosso dia é uma contemplação a tudo que Ele faz. E uma coisa que o Senhor me falou, Ele falou, filha, é o que você falou aí agora. Tudo já está feito, tudo já está pronto. Eu quero ser contemplado pelo que eu sou, não pelo que eu ofereço, não pelo que eu faço, que eu já fiz, que está tudo dentro de vocês. Eu quero ser contemplado por quem eu sou. Vou fazer um paralelo aqui. Essa é a grande diferença. Infelizmente, a contemplação, muitas vezes, é por aquilo que Deus faz. Só que quando você contempla aquilo que Deus faz, é muito pouco perto daquilo que Deus é. E aí você fica com fatias do bolo. Contemple quem Ele é na sua vida. Ele é tudo. Ele não é a prioridade. Ele é tudo que nós precisamos. Quando a Karina falou sobre dores de parto, eu achei, porque assim, muito me foi ensinado que seguir Jesus era muito difícil, que as renúncias eram muito grandes e que era pesado. E eu vejo que isso é totalmente um engano. Sabe por quê? Vamos comparar com dores de parto. Hoje, nós temos aí o parto natural, ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Ele está cada vez mais usual. Só que como que é o parto natural hoje? Existe uma preparação. Você se prepara para um parto natural, para que seja o quê? Minimizado as suas dores. Para que seja, por exemplo, vai doer, mas aí eles colocam uma banheira de água quentinha, instalar seu marido, seus outros filhos, caso você o tenha, para minimizar aquele momento. Só que aí que está uma diferença e esse paralelo que eu quero fazer. Sabe por quê? Que muitas vezes as pessoas acham que tem que renunciar muito e que seguir Jesus é muito pesado? Porque elas estão presas em dores. Porque o drive delas não foi renovado como mente de Cristo. Quando eu abri mão da minha carreira muito bem sucedida, onde eu ganhava muito dinheiro, onde eu era referência na rua, eu abri mão disso para voltar para dentro do meu lar, muita gente pode ter achado dolorido. Para mim, não foi. Para mim, eu larguei aquilo que eu tanto amava, porque, inclusive, eu tive que sair porque eu coloquei lá como prioridade, e isso não era prioridade, estava desalinhado. Por que foi leve, gente? Porque os meus olhos, a minha mente já não estavam mais lá. Eu decidi tirar a minha mente de lá. Então, por que para muitas pessoas, e isso a religiosidade prega demais, que você tem que renunciar, que você tem que largar tudo? Para começar, você não tem que largar nada. Sabe por quê? Tudo aquilo que você larga com as suas próprias mãos é feito da força do seu braço.
É o Espírito Santo que faz tudo em nós. Amém, é verdade. Santo que faz os nossos caminhos serem diferentes, onde aquilo que a gente fazia, a gente não quer fazer mais. Às vezes, o estilo de roupa que você usava, que provocava as pessoas, e nós sabemos muito bem disso, às vezes você não tem mais vontade de usar. É verdade. O problema não é a roupa que você usa, é a intenção do seu coração que é o problema. Então, o problema não é o tamanho da sua roupa, é a intenção da qual você a usa. E aí, sabe quem faz todas essas transformações? O Espírito Santo. Nessa minha experiência com a jornada, nessa jornada com Jesus aí, que já vai para 9 anos na presença dele, onde eu escutava as pessoas falarem de Deus, da mesma forma que Jó dizia, né? Antes eu ouvia falar. Hoje eu conheço um Senhor, um Deus, Jesus maravilhoso, que fala comigo, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e eu trouxe isso para a consciência. E eu já vivi vários desafios, já chorei ao longo de toda a minha caminhada, igual todo mundo, normal, porque no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo. Só que nunca foi pesado. Eu nunca fiz uma renúncia querendo fazer uma renúncia da força do meu braço, porque o Espírito Santo que habita dentro de mim tirou as vontades do meu coração. E eu vejo dentro da religiosidade muita gente brigando com aquilo que é na carne dela, e nós temos que resistir às tentações, fato. Só que sabe quem nos fortalece para resistir todas as tentações? É o Espírito Santo que habita dentro de nós. E aí você vai entender que você não quer mais o que Jesus vai fazer por você. Você quer Jesus na sua vida. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito leve. Isso é muito simples. E nós precisamos entender essa simplicidade de Cristo. Aí que está a diferença. Porque na minha mente, é o que eu imagino. Se na minha mente eu penso que andar com Jesus é pesado, se na minha mente eu penso que andar com Jesus eu vou ter que largar tudo aquilo que eu gosto, porque é essa visão que as pessoas que não andam com Jesus têm, viu? Porque quando eu decidi andar com Jesus, foi isso que eu ouvi de quem não conhece Jesus. Ó, você vai ter que largar isso. Ó, você não vai poder fazer isso. Ó, tarará, tarará, tarará. Eu falei, deixa eu viver só hoje, porque a palavra me diz que basta seu dia, seu próprio mal. Então, deixa eu viver só hoje, e lá na frente, se eu não der conta, então eu paro. Entendeu? E foi isso que eu respondi para aquelas pessoas que queriam me paralisar, colocando a historinha que seguir Jesus é muito difícil. Na verdade, seguir Jesus é a melhor decisão da nossa vida. Sabe por quê? Porque não existe outro caminho. Porque é maravilhoso estar na dependência, saber que Ele guia todos os nossos passos, saber que nos momentos de aflição, Ele está do nosso lado falando, minha filha, isso aqui é só o próximo nível. Porque quando eu tenho essa certeza do Espírito Santo que habita dentro de mim, eu passando por alguma prova, porque assim, as minhas maiores provas, eu vou testemunhar aquilo que mais dói em mim hoje, é a minha mente, porque a gente passa por fases, a nossa vida é por fases. Eu já tive fases onde o meu maior desafio era a minha maternidade. Eu já tive fases que o meu maior desafio era o meu eu com o trabalho, e isso foi uma fase também muito desafiadora. Hoje o meu maior desafio é lidar com a minha mente. Porque é muito engraçado isso. Toda vez que eu venho e trago uma palavra de fortalecimento, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, quer lançar setas na minha mente falando, para que isso? Para que isso? Para que você faz isso? Você podia estar lá deitada. Você podia estar fazendo N coisas. Por que você faz isso? E aí, todos os dias, eu tenho que me fortalecer naquilo que Ele me criou para ser. Então, as nossas lutas, todas nós passamos e ela é diária. Porque Ele está ao redor todos os dias. Gente, entende? Eu tenho aquilo que Satanás sempre quis. Ser a imagem de Deus. Eu sou, Ele não. E Ele quer roubar isso de mim.
E ele vem aonde? Aonde é mais fácil, gente, que são através dos pensamentos, sentimentos e emoções, que é aqui na minha mente. Então, eu preciso entender isso. Quando a Ju fala, eu quero sentir e sentir Jesus, Ju, somente Ele põe isso no seu coração. Não é de maneira natural esse que eu quero sentir Jesus. É o seu momento. É muito Mergulha. engraçado isso, porque eu sinto quando a Ju fala, eu amo, assim, esse processo da Ju, porque quanto mais desafios tem no seu processo, na sua trajetória, maior também é a glória dele. E aí, voltando ao assunto, toda vez que eu entro nessa luta, eu saio dela vencedora. Porque eu já sou vencedora aqui, ó. Eu não aceito não ser vencedora na minha mente. Por quê? Porque por isso Deus me entregou a palavra dele com todos os drives mentais que eu preciso. Amém. Eu sou mais que vencedora, porque Cristo é a minha força. É na minha fraqueza que eu me fortaleço no meu Pai, e por isso eu sou forte. E aí eu começo a declarar as palavras dele sobre a minha vida. Amém. Salmos 8, 5 e 6 eu declaro com frequência, porque Satanás quer roubar essa legitimidade. Ele vem na minha mente querendo roubar isso. E eu falo, ó, meu pai, eu para começar não tenho assunto com ele, eu só tenho assunto com Jesus. Eu começo a declarar a minha mente a palavra do meu pai e não dou papo. O problema é que às vezes você está dando papo demais para quem não precisa. Papo demais para os seus sentimentos de medo, papo demais para o seu sentimento de inferioridade, papo demais para o seu vizinho, papo demais para as vozes de Satanás e papo demais para aquilo que está aqui, que é seu, que é baseado na sua história. Libera. Papo a gente só vai ter com Jesus. Libera com o Jesus. que ele falou. O que ele me disse lá no Salmos 8, 5 e 6? Eu te fiz menor em estatura que os anjos e eu te entreguei glória, poder e honra. Glória, poder e honra em mim não, gente, pelo amor de Deus, vai ser bobinha para lá, né? Querer falar que você tem glória, poder e honra na força do seu braço, vai ser boba para lá. É glória, poder e honra nele. E aí eu começo a declarar isso. Quando eu me sinto fraca, eu falo, Senhor é a minha força. Eu sou muito poderosa no meu Pai, porque o poder, a glória e a honra que Ele tem nele, Ele me entregou por ser filha amada. O grande problema de não contemplarmos a glória de Deus é não querer e não chamar à existência a presença dele para a nossa vida. Sobre a contemplação, Karina, é engraçado porque, assim, eu gosto muito de fazer essa analogia. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, não é verdade? Amém. Ele está em todos os lugares, não é verdade? Por que existem lugares onde a glória dele é manifesta e existem lugares onde a glória dele não é manifesta? É a contemplação que eu tenho de estar na presença dele. Quanto mais eu clamo pela presença dele, mais manifesta ela é. Amém. Nós precisamos ser altares, né, do Senhor, desejosos dele, adorando, reverenciando. E você falou uma coisa das renúncias. É engraçado porque eu também, né, como eu falei um pouco na primeira live, eu também, chegou um determinado ponto que eu tinha colocado a minha carreira, que estava bem sucedida, que eu era boa naquilo, eu era boa naquilo que eu fazia, distorci o dom que Deus me deu, e aí o Senhor me pediu a profissão. Só que assim, ele me pediu a profissão, naquele momento houve uma dor no meu coração. Por quê? Porque eu estava andando por mim mesma, a dor era da carne. Você falou uma coisa muito interessante. Por quê? Porque aí todo mundo olha, aí o que acontece? Eu jejuei 3 meses, o Senhor confirmou. Então, quando eu fui pedir demissão, né, na faculdade, na escola onde eu dava aula, foi libertador. Até aquele momento houve uma dor porque a carne estava governando. Então a renúncia, ela é carregada de dor, a obediência, quando a carne ainda está no governo. Uau! É isso que o Senhor me entregou. Ele falou, filha, enquanto a dor da renúncia dentro de você, é porque a carne está no governo. Então, quando eu entreguei aquilo ali,
que ele mandou eu jogar, assim, papéis, livros, eu ainda ficava assim, Senhor, vou poluir o meio ambiente jogando isso aqui no rio, nas águas. Ele falava assim, joga, eu sou aquele que fez os rios e os mares. E eu joguei. E ali, as pessoas olhavam para mim, conversavam comigo e falavam assim, tadinha, você teve que abrir mão. E eu pensava, gente, como que o olhar é distorcido, né? Porque aquilo para mim foi libertador. Então, assim, esse ano faz 8 anos, agora em dezembro, né? Que eu, graças a Deus, sou do lar, que o Senhor me tirou, mas isso é uma coisa que ele pediu para mim, igual você falou. Cada filha, ele sabe como agir no momento em que agir, ele tem um plano perfeito para cada filha e cada filho. Essa é a minha história, não que vá ter outra história, essa é a sua história, né? E aí é isso que você falou, a renúncia ela é carregada de dor, a obediência, quando a carne ainda governa. Quando você entende que se o Senhor está te pedindo, se ele está te tirando, entre aspas, algo, é porque ele tem algo muito melhor para te entregar. Muito melhor e muito... Então, quando a nossa confiança está 100% nele, é o que eu falei na live passada. Toda renúncia e toda obediência é conquista. É conquista e é vitória no reino de Deus. Por quê? Imagina só da gente pensar, nessa decisão, nessa escolha, eu venci a minha carne. Olha isso. Eu estou com as batidas do meu coração alinhadas com as batidas do coração do meu pai. Eu estou desejando o que o meu pai deseja. Eu estou investindo naquilo que ele está investindo. Então, isso é muito importante. E a contemplação, ela nos leva a um lugar aonde o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Que é 1 João 4. Então, só contemplando o Senhor, só entendendo a glória, a majestade, o poder, a honra que há nele, só pelo que ele é, a gente já se sente fortalecida. A cada encontro com o Senhor, nós saímos fortalecidos, porque quanto mais nós passamos tempo com Ele, mais Ele tira de nós aquilo que ainda não é bom, aquilo que não agrada a Ele, mais Ele coloca um pouquinho dele em nós. Teve um dia que eu estava aqui orando, nesse momento de contemplação, e o Senhor me mostrou o barro sendo amassado, né? Nós passando pelas lutas, pelas aflições, mas Ele falava para mim assim, filha, observa direitinho esse barro amassado. E eu olhava o barro e ele falava assim, cada amassada minha tem a minha impressão digital. O meu DNA está impresso ali. Gente, que mais falar desse Pai maravilhoso? Até quando nós estamos sendo amassadas, passando como diz, as lutas diárias, as aflições, Ele está nesses momentos imprimindo algo dele em nós. Amém. Ele está imprimindo a todo tempo, quando nós estamos disponíveis, né? Quando nós estamos desejosas da presença dele. Não tem nada mais valioso, precioso que a presença. Não tem. E eu tenho sentido, assim, a presença de uma maneira tão extraordinária em cada live, sabe? Desses dias, que às vezes, assim, falta palavras em alguns momentos. Né? Nós precisamos aprender a desfrutar, é o que você fala muito no Mulher Referência, né? Que nós precisamos aprender a desfrutar de tudo que já está acessível para nós, porque tem muitas coisas liberadas que a gente não acessou ainda, justamente porque a gente não entrou em lugares que o Senhor quer que a gente entre, né? Ele quer que nós tenhamos uma intimidade. E outra, o momento do parto ali, do nascimento do filho, é um momento de muita intimidade. Só vai ter acesso ali quem o Senhor determinou, né? É o esposo,
Lógico que tem a equipe médica, porque ele levantou eles na terra, vamos falar assim, mas vamos falar de maneira grosseira, como as mulheres hebreias no passado. Elas davam à luz com uma parteira ali, com a sua família, o seu esposo. Então, esse momento é um momento íntimo. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para um relacionamento íntimo, né? Para a intimidade entre o noivo e a noiva, quando a gente entra para o quarto com o nosso esposo, nós fechamos a porta, nós não temos intimidade em público. Então, nós precisamos ter esses momentos de intimidade com o Senhor, e ao longo do dia, tudo que a gente for fazer, nós estamos fazendo, como a palavra diz, fazendo não para pessoas, mas para Ele. Ele nos levantou como quem trabalha fora, está ali, está servindo ao Senhor. Quem é mãe, está em casa, está servindo ao Senhor. Todo tempo, nós falamos isso também, todo tempo nossa vida glorifica alguém. Ou vai glorificar o diabo, ou vai glorificar o Senhor. Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha? Né? E aí, quanto mais intimidade eu tenho com o nosso Senhor, com o nosso noivo, mais eu passo a ver como Ele vê, mais eu passo a amar como Ele ama, mais eu passo a ter o meu caráter transformado do velho Adão para Cristo, que é o nosso único referencial. Então, nós só temos a ganhar com esse relacionamento íntimo, e como todo relacionamento íntimo, você entra ali naquele lugar com o Senhor e você não quer sair dali. Ali é muito bom, porque ali você tem o seu renovo, é o melhor lugar para se estar. Então, às vezes a gente passa algum tempo, algum dia assim, na correria, no automático, e pensa assim, gente, como que eu não desfrutei disso hoje ainda? Aí você vai, tem seu tempo com o Senhor, e aí você pensa assim, meu Deus, eu não posso ficar sem isso. E assim, às vezes eu sinto, o Rodrigo até brinca comigo aqui, que eu falo para ele, falo, nossa, dou uma acelerada em alguma coisa assim, ele fala, o que foi? Eu falo assim, nossa, estou com saudade da palavra, estou com saudade de ele no quarto, dar um cheirinho no Senhor, de passar um tempinho. Me dá aquela louca, aquela saudade louca, assim. Já aconteceu, assim, de eu viajar, né, ir para Caldas e estar lá na piscina e olhar assim, pensar, nossa, que delícia, estou desfrutando. Ai, mas eu vou subir ali um pouquinho. Sabe, que saudade de ler pelo menos um versículo, de estar pelo menos um pouquinho orando. Isso parece coisa de louco, mas é para isso que o Senhor te chamou, deve ser louco. É loucura mesmo. Mas, Karina, é tão engraçado esse processo também. E eu vou falar um pouco da minha história, que acontece? Eu conhecia a palavra, assim, buscando conhecer a palavra, mas enquanto eu não resgatei a minha identidade, essa palavra não se tornou legítima para mim. Então, até estar na presença do Senhor tem a ver com a legitimidade que nós temos na nossa mente. E de saber quem a gente é, né? Justamente. É o que você falou. Ativar a minha identidade, porque ela nunca mudou, né? Eu nasci com ela nunca mudou, mas ao longo do tempo ela se perdeu. E aí, não, para mim, você lembra muito bem disso, eu falava, Karina, eu não dou conta de orar. Nossa, 5 minutos parecia 1 hora, e aquilo ali para mim era muito difícil. Mas por quê? O anseio estava no meu coração, e essa luta, então agora já está fluindo, o Espírito Santo já está aqui, eu já sinto ele aqui, mas aquilo ainda não era legítimo. Se tornou legítimo até o dia que eu acredito que, da mesma forma que Paulo, né? Deus tirou as escamas dos olhos e me fez primeiro entender quem eu sou. Porque antes eu conhecia Jesus, eu sabia que ele habitava dentro de mim, mas eu não tomava posse daquilo que ele é, não é nem daquilo que ele faz, porque ele já fez todas as coisas. E aí também existe uma diferença que eu anotei aqui. A contemplação daquilo que ele faz ou a contemplação daquilo que ele é. Gente, não precisa contemplar o que ele faz, porque já está até feito. Passe a contemplar quem ele é.
Porque é um amor genuíno. O que ele é o genuíno. Por quê? Porque se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se não for da forma que eu quero, ele continua sendo Deus. Então, existe aí essa diferença. Mas eu só consegui entender tudo isso quando eu resgatei a minha identidade. Quando eu aceitei essa identidade de filha amada do Pai. Então, eu vejo que tem muita gente que quer ter um relacionamento mais profundo, até se esforça, mas não tem essa revelação da intimidade. E eu acho também, Karina, que as pessoas são fundamentais nesse processo. E por quê? Se Deus pode fazer todas as coisas, por que as pessoas são fundamentais nesse processo? Porque ele disse que não é bom que o homem esteja só. Sabe por quê? Porque muito também você pode entrar dentro de uma bolha, se fechar no seu mundo e falar assim, agora eu só tenho Jesus e eu vivo nessa bolha. Onde nessa bolha ninguém entra e eu também não saio. E aí você acha que Deus, nessa magnitude, grandioso desse tanto, ele vai te entregar alguma coisa que é para você? Para ficar represado e não fluir? Justamente. Ele nunca vai me entregar nada que é para mim. Vai passar por mim, eu vou desfrutar de tudo isso e eu vou transbordar. O transbordar é viver... Vamos lembrar da igreja de Atos, onde os irmãos viviam em unidade. Deus faz todas as coisas. Ele poderia, não precisa dessa unidade, mas ele fez aqui, ele está na palavra dele para nos mostrar a importância de andarmos juntos. Por que eu falo isso? Porque você me conhece há muitos anos e você vê a grande transformação desde quando eu tive mentores. Porque os mentores pegam na sua mão. Pegam de maneira específica. São pessoas que já viveram aquilo ali. É o que a gente vive diariamente. O que eu vivo hoje com o Senhor, eu quero derramar na vida do outro. Então, por isso que o Senhor nos coloca com pessoas. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas. Né? Pessoas mais experimentadas naquilo. Paulo precisou de Barnabé. E é engraçado, quando eles lançaram, Deus mandou, né? Jesus falou, vá. E aí, o que aconteceu? Vá de 2 em 2. Engraçado isso, né? Eles nunca estavam sós. Quando a gente fala de conselho, fica perguntando alguma coisa para um, para outro, não é questão de perguntar uma coisa para um, para outro. A questão é quando você é tão insegura que o que Jesus te fala não basta. Esse é o grande problema. Porque quando aquilo que Jesus te fala, ele confirmou no coração, por exemplo, eu e a Karina andando em aliança. Ele confirmou no coração das duas. E ali eu estou compartilhando. E assim, não é o que a Karina acha. Porque o que a Karina acha é baseado nos sentimentos dela, na história de vida dela, na emoção dela. Então eu não posso basear as minhas escolhas naquilo que a Karina acha. Eu tenho que basear as minhas escolhas naquilo que Deus fala ao meu coração. Eu e a Karina vamos estar em aliança, em unidade, para andar juntas diante desse propósito, onde a gente se fortalece em Cristo juntas. É diferente de ficar o tempo inteiro dependendo da posição da Karina. Então, é uma linha muito tênue, onde o Senhor coloca Ele no centro de todas as coisas, a nossa dependência única e exclusivamente a Ele, mas nos diz também, não é bom que o homem esteja só, eu vou te mandar pessoas que vão te ajudar ao longo dessa caminhada. Olha o quanto... E aí a gente distorce muito isso que Deus diz para nós, né? E aí tem momentos que aí a gente vai apoiar mais no mentor do que na palavra de Deus. O que também está totalmente errado. Totalmente errado. Porque o mentor está como suporte. As pessoas que Deus coloca para colocar no seu caminho estão como suporte porque elas já passaram aquilo. Elas já enfrentaram aquela dificuldade e elas sabem como sair disso. É verdade. Mas o seu olhar tem que estar voltado para Jesus. Então é entender. Não é bom que você ande sozinho.
quando vamos pensar em Paulo, ele quando saiu para as missões, iam sempre de 2 em 2. Então, Deus sempre vai mandar pessoas para te dar a mão que já venceram aquele desafio, mas você não pode perder o lugar de contemplação para quem ele é. Porque quando nós contemplamos a presença dele, quem ele é, a glória é manifesta. Amém. E a gente não precisa... E até... Pode falar. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Não, e até Jesus nos mostrou. Jesus não andava sozinho. Ele andava com gente, com os discípulos. E ele se retirava para estar... O que é? Porque, como disse, nem ele andou sozinho, ele precisou de pessoas... Não é precisou, mas tipo assim, ele quis dar o exemplo para nós. Não ande sozinho. Escolha os amigos de Deus. É aquilo que você tanto bate na tecla, né? Que assim, é o que o Senhor me falou um dia. Eu vou tirar as bijuterias e vou colocar as joias. As joias são amigos do Senhor, do coração do Senhor, porque são pessoas que a gente pode analisar isso hoje, que todos os filhos e filhas amadas do Pai estão andando no mesmo alinhamento. O Senhor entrega a porção dele de maneiras diferentes, mas assim, todos estão indo para o mesmo caminho. E nesse mesmo caminho, os filhos de Deus, eles se encontram, porque eles estão rumo à eternidade, rumo ao cumprimento do seu propósito, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, a gente pedir para o Senhor, clamar ao Senhor para que nós estejamos caminhando com os amigos dele, aquelas pessoas que estejam alinhadas às batidas do coração dele, né? Como assim, na intimidade, como João deitava ali a cabeça no peito de Jesus, né? Nossa, é um negócio que eu fico maravilhada. Esse negócio de João me chama muita atenção. E aí, é essa intimidade que gera isso em nós, né? Porque quando nós temos intimidade com o Senhor está comunicando aos filhos o cumprimento de um propósito. Cada um tem o seu propósito. Glorificar o Senhor, tem seus dons e talentos, mas é para chegar num único caminho. E então... A gente tem que clamar por isso, porque o inimigo também, ele tem as distrações. Então, o Senhor, só em intimidade com ele, que nós vamos conseguir discernir pessoas que chegam e que são distrações, que às vezes são setas, são laços, e pessoas que ele enviou. E assim, é tão nítido as pessoas que ele envia, que parece que elas vêm assim, com um letreiro na testa, né? Eu acho isso muito lindo, porque o Senhor nos cerca de pessoas que vão nos ajudar naquela estação que nós estamos vivendo. Porque ao longo da nossa vida, nós temos pessoas que vão nos carregar para a vida inteira, como nós já falamos aqui, e pessoas que vão ser intensas e maravilhosas em um determinado ciclo da nossa vida. Elas vão continuar morando no nosso coração, mas elas vieram e estiveram muito próximas em algum tempo para o cumprimento de um ciclo. Às vezes, para o próximo ciclo, elas já ficaram para trás na sua convivência diária. Por quê? Porque aquilo que elas foram usadas pelo Senhor para alavancar, para ativar, para injetar em você, foi para um tempo. E tem pessoas que são para a eternidade, que vão estar sempre, em todos os ciclos conosco. Né? Então é muito importante a gente saber discernir isso também. E só intimidade com o nosso lindo. Intimidade não tem jeito. A Aldenei fala uma coisa que para mim faz muito sentido também. Essa palavra de Jesus mandou de ir de 2 em 2 é linda. Ele também fala que quem não quiser receber, que ele sacuda a poeira dos pés e siga. Justamente. Não fica dando, não fica... Porque o que acontece? Querendo ou não, muitas vezes você está querendo colocar a sua visão de Jesus na vida de outras pessoas. Não faça isso. Quem traz a vontade, quem traz o interesse, quem traz o querer é o Espírito Santo, não é suas palavras. A gente é como um instrumento, mas é para quem quer. Jesus nunca saiu atrás de ninguém. Jesus nunca andou atrás de ninguém. As pessoas vinham até ele.
E da mesma forma é hoje. A gente não precisa ficar andando atrás de pessoas. É o Espírito Santo que as atrai. Inclusive, eu falo isso tanto também no programa Mulher Referência. Inclusive, as vagas estão abertas, as aulas já começam na próxima semana. Então, para quem quer estar nessa próxima turma, né, já faça a inscrição aí. O que a gente sempre fala? Que vem as pessoas atraídas pelo Senhor. Amém. Que não seja pessoas que querem, mas pessoas não é que quer, porque se quer, porque Deus já colocou a vontade. Já colocou. Mas pessoas que sentem atraídas por Ele. Por quê? Não é o programa não é cristão. Ele não tem nenhum vínculo com religião. Mas ele te ensina a resgatar a sua identidade. Depois que você resgata a sua identidade, você está pronta para alcançar aquilo que ele já fez. Você está pronta para amar. Lá nós aprendemos o como a mesa pode transformar a sua vida e a sua família através da percepção, conexão e influência. Amém. É um destravar muito grande, mas não é para qualquer pessoa, é para aquelas que estão preparadas para esse tempo. Porque existe um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes já diz. A Priscila disse, isso é lindo. As pessoas que Deus nos apresenta vêm como que um letreiro na testa. Coisa mais linda isso. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito para ver esse letreiro, justamente. Meu Deus, é forte. Eu atraída e já estou nessa nova turma. A Daiane já está nessa nova turma. Tá mesmo, ela fez isso dela. Silvinha também está na próxima turma. Então, assim, por quê? Porque chegou o tempo de Deus. Por que eu precisei passar por aquilo tudo? Muitas vezes é porque eu não consegui ver. Muitas vezes é porque aquilo lá me trouxe legitimidade por estar aqui. Então, é entender que cada um tem um processo. E, de repente, o que você está passando hoje faz parte do processo para te levar ao próximo nível. E presta atenção, todas as nossas dores estão ligadas ao propósito que Deus vai nos usar nessa terra. Para nos dar legitimidade. Como eu posso falar com legitimidade de algo que eu nunca passei? É engraçado, eu fico até, isso não tem nada a ver com religião mesmo, porque eu não gosto de, eu não sou chegada em religião, porque, meu pai não disse que tinha uma que é certa, né, então, só que ele me disse que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então o meu negócio é seguir Jesus, mas eu acho muito engraçado e respeito a religião em si, porque eu respeito todas as religiões, Deus nos entregou livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que nós achamos interessante, mas como que um padre aconselha um casal se ele não tem experiência com casamento? Para mim isso não entra na minha cabeça, porque eu só posso realmente ajudar alguém com legitimidade naquilo por já ter vivido aquilo. É porque quando você vive, você recebe do Senhor autoridade sobre aquilo ali, né? Justamente. Sobre ter vencido aquilo ali. É essa autoridade que nos traz legitimidade e que nos faz saber o próximo passo. Porque tem muita coisa que é muito engraçado isso, porque a Karina tem a trajetória da Karina é uma trajetória longa já na presença do Senhor. Só que tinha algumas coisas que eu já tinha vencido. E aí nós andamos juntos nessa caminhada de crescimento. Por quê? Porque, olha, eu passei por isso e essa experiência me fala que isso aqui é escassez. Entenda que você já é a poderosa e pronto, porque você já é poderosa no seu Pai. Amém. E aí vamos trabalhar a sua mente naquilo que dá esperança. Não vamos focar o nosso olhar naquilo que nós estamos passando de deserto. Porque quanto mais você foca seu olhar no deserto, mais deserto será. Então vamos olhar para aquilo que Deus já fez e para quem Ele é nas nossas vidas. Vamos colocar o drive de filhas amadas do Pai. Vamos Amém. Colocar o drive da riqueza, porque nós somos filhas do dono do ouro e da prata. Amém. E antes eu tinha o drive da pobreza instalado dentro do meu ser, onde eu não me sentia nem legítima daquilo que Deus me dava. Eu tinha vergonha. Sabe por que isso? Mente de escassez. Parece loucura, mas é verdade.
mente de escassez. E hoje eu agradeço ao Senhor pela mente de escassez. Sabe por quê? Porque através disso ele me mostrou quem eu era e me trouxe legitimidade para eu falar. Não pense assim, seu pai é o rei, ele é o dono de todas as coisas. Amém. Coloque E Davi... e se torne legítima. Ah lá, a Amém. experiência da autoridade. Justamente, a experiência da autoridade. É. Essa é a grande diferença. E por isso é importante nós andarmos com pessoas o quê? Que têm experiência. E por isso andar com os amigos do Senhor. Porque pessoas que andam aliançadas a Jesus, elas têm muitas experiências. Ele permite que elas tenham. Porque todas as nossas experiências vêm dele. Se eu aprendo com elas, a decisão já é minha. Porque ou eu posso olhar para a dificuldade, ou eu posso olhar para o meu deserto como um desafio e algo que vai me levar como uma oportunidade. Então, olha isso. Ó, a mesma caneta, ela pode ser desafiadora para um e pode ser uma oportunidade para o outro. A diferença é como eu vejo a caneta. Então, a diferença é como você tem encarado a sua vida. A forma que você tem encarado a sua vida realmente te faz contemplar ou não contemplar quem Jesus é. Essa é a diferença. É verdade. E outra coisa que o Senhor me trouxe aqui agora, assim, Davi provou isso para nós. Por quê? Porque durante 40 dias, o povo ali, o exército de Israel estava sendo afrontado e eles mantinham os olhos deles em Golias. Chegou Davi, que sabia quem era no Senhor, olhou para aquele gigante e falou: você não é nada perto do meu Deus. Eu conheço o meu Senhor. Eu sei o tanto que ele é top, como diz, eu sei o tanto que ele é grandioso. Então, Davi, com o olhar no Senhor, né, para que a glória do Senhor fosse manifesta, o que um exército não deu conta, o que um homem, ele levantou um menino. Aquele menino que já sabia quem ele era no Senhor. Uau, Né? Então, na simplicidade, na pedrinha, ele foi ali. Por quê? Porque ele estava com os olhos fixos no Senhor. Não era em Golias, não era na afronta. Ele verdadeiramente, pelo seu tempo de secreto, onde o Senhor era a companhia dele diária, ele sabia quem ele era no Senhor. Então, é para esse tempo que eu fui chamado. Então, eis-me aqui, Senhor, me dá estratégia. Né? Isso eu nunca tinha parado para olhar desse prisma, né? Mas o Senhor, ele é muito lindo. Aí, Davi olhou para o Senhor, ele não olhou para Golias. Uau! Isso é muito forte. E agora, para nós finalizarmos, está chegando os últimos minutos aqui conosco. Eu queria que você orasse para nós, para que os nossos olhos realmente, a gente entenda essa contemplação por quem Jesus é e por tudo aquilo que ele representa em nós. Ora para nós aí, Karina. Amém, Senhor Deus. Papai, meu paizinho querido, muito obrigada por essa manhã. Obrigada por nós estarmos aqui, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por esse tempo. Obrigada por, Pai, todas essas manhãs que o Senhor tem preparado para nós, Pai, que nós saímos desses momentos, Senhor, transbordantes da Tua presença, Senhor. Pai, que os nossos olhos tenham as escamas retiradas, Senhor, para que nós possamos não mais olhar para as circunstâncias, olhar ao nosso redor, Pai, como Pedro andou sobre as águas, olhando para Cristo, Pai. Que nós não olhemos para o mar revolto, que nós não olhemos, Pai, para nada que esteja acontecendo ao nosso redor, mas que a nossa, Pai, Não, voltou. que a nossa esperança esteja somente, única e exclusivamente em Ti. Pai, que a nossa, Senhor, os nossos olhos, Pai, aumenta a porção de fé em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos, Pai, andar pela fé, Pai. Andar pela fé e não por aquilo que os nossos olhos
carnais e terrenos venham ao nosso redor, Pai. Que a nossa fé seja aumentada, Pai, a cada dia. E que a cada dia, Pai, queime mais dentro de nós fome e sede da Tua presença. Fome e sede do Teu amor, Senhor. Nós te amamos, Pai. E nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer por essa manhã. Te agradecer por cada vida, Pai, aqui representada, cada família que entrou aqui, Pai. Que, Senhor Jesus, haja, Pai, a partir de hoje, uma transformação, que nós possamos olhar com os Teus olhos, Pai. E que nós possamos queimar, Senhor, queimar, Pai, de vontade de te contemplar, de te adorar, e que nós possamos entender, Pai, que o Senhor, em toda a sua majestade, Pai, Senhor, está acessível a nós o tempo inteiro, que o nosso lugar é no seu colinho, Senhor, mesmo o Senhor sendo quem é. Nós te amamos, Jesus, por quem o Senhor é, e nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Começa a orar e o Rodrigo fala assim, Pretinha, você começa a orar e não vai ser live, vai ser só oração. Amém, amém, amém. Então vamos tirar o print para que essas pessoas que estavam aqui possam colocar lá o que essa live representou na vida delas. Então vamos lá? Amém. Tira o print. Pronto. Karina, que Deus te abençoe. Ele já te abençoou, né? Que Ele multiplique mais e mais a presença dEle na sua vida. E tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, amém, amém. Obrigada por estar aqui. Não, gente, que coisa mais linda, que tamanho. Ela estava aqui na frente conversando. Oh, delícia, linda demais. Beijo, fica com Deus. Tchau. Oi? Tchau. Caiu. Beijo. Caiu. Tchau, te amo.